O programa de hoje vai ter duas etapas. A primeira, vamos falar com o engenheiro agrônomo Onébio Zabotti. Você já ouviu falar na pupunha? Sabe o que é pupunha? Esse tema vai ser abordado aqui no programa. E na segunda parte, depois das 10h30, vamos falar sobre cerveja artesanal. Você sabia que em Joinville tem mais de 10 cervejarias artesanais? Quem não gosta de uma cerveja artesanal, né? O meu convidado gosta. Vamos falar também sobre esse tema que é muito importante para a economia e para quem gosta de uma cerveja artesanal. O que é pupunha? Você vai saber a partir de agora. O meu convidado nesse primeiro tempo do programa é o engenheiro agrônomo Onébio Zabotti, que há muitos anos trabalha na IPAGRE, na empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, órgão ligado ao governo do estado, que é uma referência no Brasil em pesquisa de frutas como maçã, pêssego, nespera ou néspera, como queiram, piscicultura e também na área da pupunha. Onébio Zabotti, bom dia, como vai? Bom dia, Arivan, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui e poder tratar desse assunto tão assim, do momento, que é o cultivo de pupunha e de outras espécies de palmeiras, né, que se expandiram bastante aqui no litoral de Santa Catarina. Legal. Onébio, a pupunha é a famosa palmeira real? Não, Arivan, na verdade, a palmeira real é uma espécie. É uma espécie. É essa que nós temos muitos exemplares distribuídos na cidade. E que é uma palmeira muito bonita em termos de portentosa e que tem frutos, dá um cacho muito bonito, uma florada, e dá uma frutificação muito interessante para a nossa fauna, que aproveita bastante esses frutos. Essa é a palmeira real. Palmeira real. Que é a palmeira real é aquela que tem na Rua das Palmeiras ali? Não, essa é a imperial. Ah, mas também é realeza. É realeza, todas elas são chamadas porque elas são muito lindas. São tropicais. Eu sou apaixonado por essas árvores, que é um tipo de árvore, né? Deixa de ser um tipo de árvore. Exatamente. Né? Elas são todas tidas como reais porque elas são muito, assim, de um aspecto encantador em termos cênico, né? Onébio, qualquer um pode plantar a pupunha? É o seguinte, Arivan, nós temos dentro das palmeiras hoje cultivadas, nós começamos aqui com a palmeira real, lá na década de 90. O palmito jussara, esse vinha na floresta, exauriu-se praticamente, e a legislação... criaram uma legislação para protegê-lo na floresta, que estava certo, mas hoje nós estamos falando de palmeiras cultivadas, né, Arivan? Plantadas. A palmeira real é uma, a pupunha é outra. A palmeira real é originária da Austrália, né? Australiana, e a pupunha não, a pupunha é originária aqui da região amazônica, dos Andes, né? E ela, da América do Sul. Da América Central, região amazônica, andina. E a pupunha é mais de 3.000 anos, ela existe lá na região, os índios foram selecionando para o fruto, né, Arivan? Para o fruto, ela tem um fruto parecido com o pinhão. Você faz uma farinha, você cozinha ele na Amazônia, lá em Belém, no Pará. Aqui não tem essa prática, né? Não, ainda não, mas já tem exemplares, ela foi introduzida aqui na década de 90, hoje já tem exemplares dando frutos. Né? Dando fruto. É um pinhão, você cozinha como se fosse um pinhão. Né? Qualquer um pode plantar no quintal a pupunha? A pupunha, ela é livre, porque ela é uma espécie cultivada desde a Amazônia até aqui, assim como a real. O que não dá para plantar livremente é o palmito jussara. O nosso nativo, infelizmente, a legislação atual foi feita para protegê-lo na floresta e hoje o pessoal quer plantar. Né? Nós da IPAGRE falamos em plantio. A floresta, o manejo da floresta é importante, a Mata Atlântica, mas isso é uma outra coisa, né, Arivan? O conservacionismo, a preservação na floresta, esse deixa lá, né? Mas nós falamos de plantios e hoje há tecnologia, tanto para plantio da pupunha, quanto para o plantio da palmeira real, e quanto para o plantio da jussara. E essa atividade ela era zero lá em 95. Em Santa Catarina tinha acabado o palmito, as empresas fecharam, Guaramirim era a capital catarinense da Conserva. Palmito, né? Do palmito. Eu lembro. Migraram para a Amazônia as empresas atrás do açaí. Famoso açaí, que além do fruto é palmito. O açaí tem essa polpa de açaí. Tá? Isso. E aqui na região ficou meio esgotado o ciclo, né? Ficou esgotado. Aí o pessoal procurou outras fontes, aí acharam a palmeira real, que o padre Raulino Heinz,
Lá em 74, o maior botânico da história de Santa Catarina é o padre Realino Reitz, né? Ele criou o Herbário Barbosa ali em Itajaí. E ele já falava que a palmeira real um dia poderia substituir o Jussara. Naquela época Em já 74 ele escreveu um livro Nossa. sobre todas as palmeiras de Santa Catarina. Catalogadas. Identificadas. 74. Em 74 ele Faz falou tempo, isso. hein? E tem algumas espécies, que nem aqui em Garuva, tem uma que aparece só ali, muito promissoras em termos de aproveitamento de frutos, aproveitamento de hastes para bengalas e outras, e o fruto para vermífugo. Mas o que se expandiu foi a palmeira pupunha, cultivo da pupunheira, e da palmeira real. E hoje Santa Catarina é o segundo estado em produtor de palmeiras do Brasil. Segundo? O segundo estado. Hoje nós temos aqui o último dado do IBGE, é interessante, o último censo. Nós temos no estado um total de 2.878 estabelecimentos que produzem, certo? No caso, produtores. 2.800, mas chega a mais porque tem gente que tem pequenos plantios, tu falou em quintal. E que não é cadastrado? E que não é cadastrado pelo IBGE nem nada. Nós estamos com uma produção de 30 mil toneladas, nós temos 22 mil hectares, 22 mil campos de futebol, posso dizer, né? Plantados com pupunha. Com pupunha e palmeira real. Palmeira real. Pupunha 65% a 70%. Que é a maioria. Que é a maioria e 30% a palmeira. Agora, ô Névio, qual é a melhor? A pupunha ou a palmeira real em termos de alimento? Tem diferença? Tem grande diferença. Tem? Vamos supor o seguinte, a pupunha, ela dá em toiça, ela tem, tipo banana, ela tem perfilhos. Você planta, ela vai perfilhando. Você vai tirando aquela que está no ponto de corte e a outra vem. Então você faz um plantio e fica lá 20, 30 anos. A pupunha? A pupunha. Certo. A pupunha, você quando faz o beneficiamento dela, você processa, ela não oxida tão fácil, não fica preto o palmito, entendeu? E isso facilita a comercialização em vazado. Em vidro? Em vidro, mas também in natura. Você hoje encontra em bandeja, você encontra espaguete, encontra macarrão, encontra lasanha de pupunha. Você já encontra isso nos restaurantes, em vários locais, nos supermercados e tal. E Santa Catarina abastece o mercado nacional, né? São Paulo é o maior produtor. E Bahia é o terceiro. E abastece também a exportação. O mercado, porque houve um período em que parou, né? E hoje o mercado se expandiu, o mercado interno já está abastecido e o pessoal está buscando a exportação, Estados Unidos, Europa, né? Quem tem um sítiozinho aqui próximo, em Araquari, em Piraberaba, na região da Grande Joinville, de repente tem um sítiozinho razoável, tem uma área de terra boa, e de repente diz, eu queria experimentar o plantio dessa palmeira. É obrigado a ter uma assessoria de um engenheiro para saber que se a terra é ideal, se não é muito arenoso, se não é muito alagadiço. Esse tipo de árvore, como você falou que é considerado uma árvore, ela precisa de uma área, ou seja, de uma terra adequada, ou ela nasce em qualquer local? Aí é que está, né, Ivan? Na verdade, quando começou aqui no estado, não se tinha uma tecnologia. Ainda? Porque a pupunha na Amazônia é fruto, certo? Hoje já tem plantios para palmito. E aí foi preciso trabalhar muito a questão da pesquisa. Qual é o espaçamento, qual é a adubação, né? Quais são as matrizes que para você, por exemplo, a palmeira real, por exemplo, nós temos 2 espécies aqui. Você olha, parece tudo a mesma coisa, mas não é. Isso é parecido, eu já observei. Tem a Alexandre e tem a Cunninghamiana. Isso é nome científico. Nome científico. E tem a híbrida, que é o cruzamento. Das duas? Das duas. Então você tem que cuidar muito quando você vai fazer plantio de palmeira real para ver o que tu está plantando. Mas você começa pela área, análise de solo, se for um solo mais arenoso ou menos arenoso, a questão da drenagem, se é banhado, se não é banhado. Então, o que você faz? Você procura um técnico, pode ser do município, da prefeitura, pode ser um profissional autônomo da área de ciências agrárias, né? Técnico agrícola, um engenheiro agrônomo. Ou você procura o escritório local da IPAGRE. A IPAGRE oferece esse assessoramento? A orientação. Nós temos escritórios em todos os municípios de Santa Catarina, né? Mas a palmeira real e a pupunha só são mapeadas para a faixa litorânea. E Oeste, por exemplo? Não, tá fora do mapeamento. Porque Campo Alegre, por exemplo? Tá fora. Também está fora? Tá fora. Ela tem nós chamamos de zoneamento agroclimático, né? E ali é que ela foi aprovada para efeito de crédito,
de financiamento e tal. Então ela é que nem a maçã que tu falou. A maçã é lá em São No alto. No alto. A questão do nível do mar favorece o tanto plantio. a palmeira real quanto a pupunha. Poxa. E na Ipagre, viu, Arivan, nós temos, por exemplo, além do técnico local, nós temos cursos, capacitações. Esse ano, eu até deixei aqui contigo uma legal. listinha, nós vamos ter, por exemplo, 7 eventos relacionados com o cultivo de palmeiras. 7. 7. Agora, dia 17 de março, tem um de palmeira real, que é mais fechado, que é sobre gestão financeira e rendimento industrial, certo? Aí nós temos oficina de açaí, processamento do açaí. O nosso palmito Jussara, o fruto dele é melhor do que o açaí da Amazônia. Nosso aqui? O nosso é mais rico em vitamina C. Né? Isso poucas pessoas sabem. Esse, em 1º de abril, vai ter uma capacitação aqui no Centro de Treinamento em Pirabiraba. Nós vamos ter um cultivo de pupunha. Eu quero aprender como é que cultiva pupunha. Isso vai ser em 29 de abril, ali em Pirabiraba, na Ipagre. Gratuito. Gratuito. Esse desse é gratuito. O do açaí não, esse outro ali do procedimento. Tem uma inscrição que tem que ser paga. Agora, a inscrição tu faz sempre no escritório local da Ipagre. Vai na Ipagre, eu queria me inscrever para esse curso aqui de como é que faz para colher o açaí, como é que faz para poder produzir e comercializar também, então. Isso, você procura o escritório local e o nosso técnico vai orientá-lo. Aqui no caso, o escritório local é em Pirabiraba. Em Pirabiraba. Agora, ali ao lado da antiga Fundação 25 de Julho. Bem pertinho ali, né? Não tem como errar. Agora, o Neville, em Joinville aqui, vamos ficar na cidade, existe um número considerável de produtores de pupunha? Só deixa eu terminar aqui. Não, aí nós vamos ter produção orgânica de palmito orgânica em junho, processamento de 8 e 9 de julho, cultivo de palmito Jussara. Jussara plantado, nós vamos ter uma capacitação em agosto e palmeira real em outubro. Então, quem tem interesse em aprofundar, ele pode se inscrever num desses cursos, né? E aí ele vai ter um aprofundamento maior. É né? promissor para quem quer investir nesse tipo de agricultura, pode dizer assim, que é uma área agricultável, não deixa de ser, né, Neville? O Arivan é o seguinte, aí a pergunta a gente tem que dar uma boa analisada. A agricultura familiar, que nós chamamos, aqui nós não temos aquele agronegócio, aquele em grande escala, salvo uma outra exceção. Ela, na verdade, nós sempre preconizamos que o produtor tem que ter no mínimo 3 atividades. 3. Não se prender numa. Ficar só numa. Não ficar só numa, porque não dá para pôr todos os ovos numa cesta só. Se ela cai, sempre tem preço subindo, preço descendo. Mas aí você tem que pensar na área vegetal e de preferência na área animal também. A piscicultura, por exemplo. Eu codorna lá para a produção de ovos, conserva. Então o ideal é você ter no mínimo 3 atividades. Agregar. E aí cai bem as palmeiras. Vamos supor, piscicultura, criação de codorna e a plantação de pupunha. São 3 itens que no momento estão em alta. Também, porque você tem que entender que produção animal, né, Arivan, dentro da agricultura familiar é importante, porque você tem o estrume para fazer as adubações, você tem a produção de leite, você tem quando é gado leiteiro, enfim, você faz o balanço e aí você distribui o esforço de mão de obra ao longo do ano, que o cara tem que também calcular isso. E culturas, a pupunha, a vantagem dela, Arivan, é que você corta a cada 40 dias, tu faz um corte. A cada 40 dias? Tem gente que leva mais, dependendo da adubação, do manejo, né? Mas pode na faixa de 40. A banana você corta semanalmente, então você está sempre girando dinheiro. Hortaliça é a mesma coisa. E é bom para o agricultor quando entra recurso para ele mensal ou diário. Porque isso dá a ele um fluxo de caixa melhor. É gratificante, né? O arroz, por exemplo, entra uma renda anual. A soja entra anual. E aí, para o agricultor, esperar um ano inteiro para fazer é melhor, tem essas atividades que o ideal é procurar uma atividade que você tenha sempre renda. Aqui em Joinville, Neville, nós temos números de pessoas que trabalham com relação ao plantio de pupunha e palmeira real? Sim, nós temos agora, né, Arivan, o IBGE fez o censo agropecuário em 2017 e acabou de divulgar os dados. Estou com alguns dados aqui. O maior produtor de Santa Catarina é Massaranduba. Massaranduba, que também produz arroz, que é a capital do arroz. Arroz nas várzeas e pupunha na meia encosta e palmeira real mais nas regiões mais altas. Massaranduba. Com 582 produtores, né? E uma área plantada de 4.000 hectares. O segundo é Luiz Alves, né?
Terra da cachaça e da banana. Terra da cachaça, da banana e da pupunha. E da pupunha agora. Da Mas pupunha. esses números... E da verdura. Luiz Alves tem um polo também, de produção muito bom. Mas a pupunha não E faz... Joinville, que tu perguntou, nós temos 293 estabelecimentos. É o segundo município do estado. Está em segundo lugar? Só perde para Massaranduba. Poxa. E com uma área de 2.189 hectares. Então, ela é representativa em termos de produção. E o mais importante, Arivan, é que hoje as agroindústrias voltaram. Em Santa Catarina, sabe quanta agroindústria processa pupunha e palmeira real? 63 E agroindústrias. gera emprego, renda... Média de 5 a 15 empregos, distribuído em todo esse território. Então, essa atividade ela passou a ter uma dinâmica muito interessante. E o Jussara, que eu comentava contigo, a gente quer que também caminhe nessa direção. Por ser espécie nativa, os órgãos ambientais tratam ele como se fosse da floresta. Mas nós estamos falando do Jussara plantado, cultivado. É diferente. E tem toda uma burocracia de trâmite nos órgãos ambientais, de licenciamento, e nós entendemos que há que haver um pensamento, mudar essa legislação. Ela foi feita lá atrás, ela era importante, mas foi feita para a floresta. Nós estamos falando de plantio. A tecnologia está definida, e nós precisamos dar ao produtor um pouco mais de... como se fosse qualquer lavoura. Ele está plantando banana, ele está plantando alface, ele está plantando rabanete, ele está plantando... ele planta palmito Jussara. Qual é o problema? Agora, colher na floresta, no nativo, aí não, aí é outro Aí é esquema. diferente. Aí Mas o grande temor, acredito eu, das autoridades é com relação a isso, porque as pessoas podem, de repente, até desviar um pouco o foco. O cara plantou lá 10 mil pés e aí ele disse que aquilo foi a produção dele. Aí tem que ter uma fiscalização adequada para fazer com que o cara não tire do mato, seja da floresta, para dizer que foi ele que produziu. O Arivan, na verdade... Que em Garuva, inclusive, tinha muito roubo de palmito, né? Acabou-se. Acabou. Ainda bem, né? Não tem mais palmito, Arivan. Em Garuva? O que sobrou, palmito Jussara, o que sobrou é ao redor das casas. Nossa. Porque tinha muito, né, Neto? Tinha, na nossa região ele era imenso. Só que se nós não plantar agora está na hora. Desaparece de vez. Desaparece de vez. Porque, na verdade, hoje, viu, Arivan, outro dia eu estava com um agricultor, daí ele falou assim, aquele negócio do roubo, diz ele, acabou. A nova geração não quer entrar no mato 5, 6 quilômetros, carregar uma carga nas costas de 20 palmitos, serra abaixo. Não é fácil, se esfolando tudo. Esse cara já morreu, já foi. Já foi, né? Então hoje nós estamos falando, né, Arivan, de cultivo, plantio. Cultivo consciente. Consciente, transportando com nota de produtor rural, né? Tudo registradinho. Agora, essa questão dos órgãos ambientais, eu acho que na floresta está correta. E dá para separar hoje. Dá, com certeza. Nós temos o mapeamento de todos os produtores, quanto eles têm plantado. Né? De Jussara? Não, do Jussara não. Ainda não? Ainda porque não. A legislação permite. Mas da pupunha... Da Real, sim. Da Real, sim. E como entrou a pupunha palmeira real, você hoje tem produção em abundância, o mercado voltou a consumir, do ponto de vista alimentar, é fibroso, Eu inclusive eu compro de um produtor aqui do bairro Vila Nova, até comprei ontem, minha esposa trouxe 5 vidros de pupunha. É muito bom. Você experimenta, pega uma haste, o Arivan, e aí você no domingo bota lá na churrasqueira e faz uma... Assa ele? Assa ele e come com um churrasquinho para tu ver coisa boa. Tá aí uma receita já. Uma haste você encontra nos mercados. Pupunha. Haste, você já encontra. Como se fosse o palmito. Como se fosse palmito. Você bota ele lá na churrasqueira e aí quando ele dá um estourinho lá, puf, tá pronto. Aí você abre ele... Abre ele e bota um salzinho ali, tá pronto. Uma manteiguinha com sal. Se quiser pôr, senão não precisa. Tem até picanha de pupunha aí de alguns restaurantes. Picanha de pupunha? É uma ripa aberta, assada, né? Assada. Ô Onébio, nós estamos falando de um tema muito importante, que é os tempos modernos, onde o bom agricultor, aquele que pratica agricultura familiar, tem opções de plantio, tem opções de assessoramento, que é fundamental. Por exemplo, a Epagre assessora quem quer fazer um tanque de peixe. E a piscicultura em Santa Catarina é um destaque nacional. Eu lembro que quando foi implantado em Santa Catarina, a piscicultura, lá atrás, se não me falha a memória, no primeiro governo do Esperidião Amin. Eu sei que é engenheiro agrônomo de longa data, pode me corrigir. E depois isso se expandiu no oeste catarinense, meio oeste, e veio para o norte, Vale do Itajaí. E hoje a piscicultura é um exemplo no Brasil.
Eu estou errado? Tu tá certo, só que ela, nos governos do Luiz Perdão, ela estadualizou-se. Estadualizou-se. Mas ela começou em Joinville lá na década de 60. 60? Na Fundação 25 de Julho. Foi a primeira estação de piscicultura de Santa Catarina. De produção de alevinos. De produção de alevinos. Toda, né? E o pessoal dizia que não, pô, na perto do mar você criar peixe. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje o que tem? Tem capacitações. Olha, eu quero, né, Arivan, produzir peixe. Como é que eu sei como fazer um lago, seguir as normas? Isso. E qual espécie que eu vou escolher? Tem cursos aqui em Joinville, na Epagre. Que legal. Tem curso de uma semana. Uma semana? Uma semana, onde você percorre todos esses caminhos com um super especialista, paga um valor, mas é um valor não simbólico praticamente, só para cobrir os custos, né? Então essa parte de profissionalização, ela dá esse embasamento para tu não entrar como aventureiro. Né? Claro, que depois se arrepende. Depois se arrepende. Né? Depois se arrepende. Agora, é importante falar, e o Onésio é um profundo conhecedor daquilo que fala. O Onésio já está há 40 anos como engenheiro agrônomo, Onésio? 41. 41. É um tempo razoável, né? Eu acho que o cara entende pra caramba daquilo que faz. 41 anos como engenheiro agrônomo, atuando na Epagre. A Epagre, se Deus estava lendo um artigo, desenvolveu uma nova maçã lá para a região alta do nosso estado, que ela vai trazer dividendos e vai concorrer com as melhores do planeta. O negócio, foram 20 anos de pesquisa e essa maçã já deu fruto, ou seja, os pés já floresceram e já os frutos vão começar a aparecer agora. Isso é um sinônimo de que em Santa Catarina o projeto agropecuário, agro que vem de plantação, que vem de agronegócio, de lá do suinocultura, frango, essa coisa toda, vai evoluindo muito. Em Joinville, nós temos muitos investidores nessa área e a população não tem conhecimento disso, você sabia? Joinville é um município interessante. Muito interessante. O joinvilense não sabe o que tem aqui. Joinville é de uma riqueza impressionante. Não tem outro igual. Não. Nós saímos do zero de altitude aqui na Vigorelli, aqui no Saguaçu, e nós vamos a 1.350 metros lá em cima na Serra Queimada. Aí você imagina. E nesse território você distribui em duas bacias hidrográficas fundamentais, a do Cubatão, Iraberaba, e a do Piraí. A do Quiriri também entra nessa história? A do Quiriri entra junto com o Cubatão. Cubatão, que interliga os dois, né? E nós temos aqui embaixo um clima subtropical, e lá em cima um clima temperado, lá em cima na Serra, no Rio de Julho, lá na Estrada Laranjeira, Auremon. É um paraíso aquilo lá. Muito lindo. Tem plantas ornamentais, principalmente essas plantas, plantas ornamentais, cedrinhos que eles chamam. Cedrinhos. E o Rio do Julho, lá tem vários atrativos turísticos e tal. Então Joinville é uma coisa maravilhosa. E 65% do território protegido, coberto por floresta, Arivan. Nós saímos aqui da região dos Espinheiros, não temos a maior fundição da América Latina, vamos subindo e vamos desvendando uma riqueza impressionante até a Serra do Mar aqui. Ah, sim. Eu digo, joinvilense, até desafio aqui os governantes a criar um projeto denominado Joinvilense, conheça melhor a sua cidade. É bacana esse projeto, Arivan. Seria interessante. É muito rico e são a diversidade, né? E são etnias diferentes, muito gastronomias diferenciadas. Nós temos em Joinville, depois nós vamos falar sobre um tema, 10 cervejarias artesanais. Tá. É a segunda maior no estado. Primeiro é Criciúma, depois Joinville e Blumenau. E tu sabia, Arivan, um fato novo agora? A produção de lúpulo que entra na cerveja. Isso. Eu tenho hoje 2 produtores de lúpulo em Joinville. Um vai estar aqui daqui a pouco. Legal. Exatamente. Aí você vê como Joinville evoluiu nesse aspecto. São atividades que elas encadeiam outras atividades. Exato. E vão gerando toda uma gama de demandas, de tecnologia, de criatividade, né? E graças ao apoio de pessoas como você, que trabalha num setor que é um órgão do Estado e que fica disponibilizado, no caso um profissional, que quer orientar um agricultor para trabalhar na suinocultura, que também ele tem apoio da Epagre. Sim. Frango, avicultura, a mesma coisa. A piscicultura é a mesma coisa. E essa questão, eu convidei você para falar sobre a pupunha, porque muito joinvilense não tem noção do que é a pupunha e do que é a palmeira real.
Sim. E tem diferença. Muito grande. Qual é a melhor das duas, na sua opinião, Onébio? E é difícil, cada paladar... Mas o que você gosta? Nenhuma das duas bate o Jussara. O Jussara é nobre. Não, o Jussara é campeão porque lá até o corte é diferente. É longitudinal, né? A palmeira real, ela tem uma certa semelhança com o Jussara. Então, os mais... Palmeira real. Desde que trabalhados, alegam que a palmeira real tem um potencial maior. O corte maior. da palmeira real é parecido com a palmeira Jussara? Sim, é parecido. Todos eles são parecidos. E a pupunha, ela tem as vantagens, como eu falei no início, porque ela não sofre aquela oxidação rápida quando você corta ela, né? E aí você pode trabalhar envasado, mas aí palmito envasado é tudo meio igual, né? Porque tu bota aquela salmoura e tal. Exato. E você trabalha ela in natura, que você faz a ripa pro churrasco, você tem o espaguete, você tem a lasanha. Eu não pensei nunca que um dia teríamos espaguete de palmito, ou seja, de palmeira real ou de pupunha. Tem geleia de pupunha também já. Essa eu quero experimentar. Eu sou apaixonado por geleia. Aqui no Salto 2 tem o Sítio das Piavas ali. Sítio das Piavas você vai encontrar aqui geleia. Na região da Vila Nova? Salto 2. Não sabia, vou procurar. Sítio das Piavas. Geleia de pupunha. De pupunha. Onébio Antônio Zabotti, engenheiro agrônomo há 41 anos na Ipagre. Você é um baluarte da área de engenharia agronômica. Aí é um trabalho muito bacana. E nós esperamos que você volte aqui numa outra oportunidade para trazer novidades da nossa Ipagre aqui de Joinville e para falar da área que você atua, orientando quem precisa de informações que de repente queira entrar nesse ramo. Onébio, o telefone da Ipagre. 3461 1520. 3461 1520. 3461 1520. Esse é o telefone do escritório da Ipagre aqui em Joinville. Em Joinville, localiza-se ali em Piraberaba, ao lado da Fundação 25. Aquela ali é SC 408, sendo 418 quilômetros 03. 300. Passa a Casa Krieger, logo passou uma ponte à esquerda. À esquerda ali é que se localiza. Ali hoje tem o Centro de Desenvolvimento 25 de Julho. A Escola Agrícola da 6ª e 9ª série, a Ipagre, a Cidasc, a Casa Krieger e a antiga 25 de Julho. Ali hoje tem um conglomerado que juntaram-se as várias forças do município e do estado, viu? É um negócio bacana. Sabe? Bacana. Quem quiser conhecer, pode chegar lá. Sim, à vontade. Fizemos questão de receber lá as pessoas, informar, orientar, né? Bacana, né? bacana, Nesse bacana. sentido. Onébio, obrigado pela sua presença, sucesso e estamos aqui à disposição. Obrigado. Um abraço a todos os ouvintes e até encontrei o amigo Mosca aqui, né? Que é gente boa. Gente boa, eu conheço essa família lá do Rio Grande de Massaranduba, mas ele disse que é de Curitiba. Curitiba, isso é paranaense. Paranaense. Obrigado, Onébio, um abraço para você. O programa Pan News Entrevistas conversou nesta primeira parte, nesse primeiro tempo aqui na Jovem Pan News, com Onébio Antônio Zabotti, engenheiro agrônomo da Ipagre.